Você precisa ser igual o Ryan Santos se você quiser se destacar aqui na internet. Cara, que ideia é essa? Eu não sei se tu tá ligado quem é o Ryan Santos, mas é um cara que tá viralizando, principalmente por agora, mas ele já é conhecido na internet há um tempo, né? Principalmente no marketing digital, mas ele tá viralizando muito por agora pelos títulos que ele coloca no vídeo dele, né? Pelas ideias que ele traz nos vídeos que ele tem feito aqui no YouTube. Exemplo, dá uma olhadinha lá no canal dele, mas tu vai ver títulos como Fez Enem, seu pai é ausente. Ou Seja Mecânico, do nada. Cara, são títulos meio fora do padrão, algo muito fora do normal, que você não consegue não olhar ou não ler e não sentir um certo incômodo, entende? E por que eu tô falando que você tem que ser igual o Ryan Santos se você quiser se destacar? Eu acho que teve um vídeo, eu não lembro qual foi, mas que eu comentei justamente sobre isso, de você não ser morno. Seja quente ou seja frio. Esteja em um lado ou esteja no outro. Obviamente também não no sentido de necessariamente ficar polarizando, sendo tipo uma rinha política, né? Não é nesse sentido. Mas é mais na pegada de, cara, você tem que se destacar. Ou você tem que chamar a atenção de alguma forma aqui na internet. E qual a melhor forma de fazer isso? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, não é através de uma puta de uma edição, uma puta thumbnail. Isso até ajuda. Mas o que mais conta é a ideia. É a ideia. Quantos vídeos que, nitidamente eram completamente mal produzidos, literalmente feitos de qualquer maneira, tu assistiu e, cara, sabe, um meme que tu viu que tu gostou pra caraca, que era uma parada completamente trash, mas que realmente chama tua atenção e te marca até hoje. Há um vídeo tutorial que você assistiu de um indiano, um moleque de 10 anos que, cara, não botava cara, não botava voz, botava uma música eletrônica lá no talo, te ensinando a fazer alguma coisa através de um bloco de notas. Com certeza tu já viu um tutorial desse. Qual a ideia? Você tem que estar no tópico certo, na ideia, literalmente na ideia certa, no assunto correto. E você tem que colocar um rótulo da maneira certa também. O rótulo, pensa no caso do YouTube, pensa no título. Vai ser a ideia que você vai passar. Por exemplo, eu vou testar para esse vídeo aqui, seja igual ao Ryan Santos, se você quiser crescer na internet. Esse vai ser o meu título. Por que eu tô pensando nesse título? Porque além do Ryan Santos estar com certo hype agora, é um título que chama uma atenção, na minha visão. Talvez não seja melhor. Eu ainda estou estudando bastante essa questão de, cara, como é que a gente pode construir bons títulos, como é que a gente pode encontrar boas ideias. E se a gente pensar no processo de produção de um vídeo, que é o quê? Antes de tudo, antes do vídeo existir, a gente tem que conceber uma ideia. Então um vídeo passa pela etapa de ter uma ideia, né? Uma ideia surge de algum lugar. Da ideia vem toda a preparação do roteiro, thumb, título, antes de fazer a gravação do vídeo por si só. Depois vem para a edição, produção, né? Preparação do vídeo. E depois ele upa. Mas se você não está conseguindo crescer no YouTube, ou se você está começando agora, o nosso jogo, que é o meu caso, por exemplo, o nosso jogo ele tá muito aqui na frente. Cara, de nada adianta você pensar em hackzinho na hora de upar o vídeo, qual é a configuração correta. De nada adianta fazer uma super edição se você não tá entendendo realmente qual é o assunto que chama atenção para tua audiência, como é que a tua audiência enxerga um assunto relevante, ou seja, quais são os termos-chave, quais são as palavras-chave que chamam a atenção do teu público. Isso é muito importante. E se você perceber, a gente não tá nem falando de criação de roteiro, a gente não tá falando de edição, não tá falando de nada disso. A gente tá falando simplesmente de você aprender a escolher uma ideia para você criar um conteúdo e conseguir embalar isso de uma maneira certa, uma maneira que chama atenção, beleza? Pensa literalmente no embalar como se estivesse no mercado, numa prateleira cheia de biscoito. E como é que a gente consegue destacar um biscoito? Com a embalagem. A embalagem que chama mais atenção. Isso, no nosso caso aqui no YouTube, geralmente vai ser pelo título, pela thumb, mas principalmente pelo título. Se o título for algo muito chamativo, assim como o Ryan faz, cara, tem alto potencial da galera clicar. A thumb ajuda pra caramba, mas principalmente o título. Então, pega essa ideia do Ryan Santos, de, cara, começa a emular o comportamento dele,
pelo menos essa estratégia, não necessariamente de comportamento, que ele é uma pessoa muito polêmica, e a gente tá nem falando de o ser quente ou ser frio e não ser mono, não quer dizer ser polêmico, beleza? Quer dizer realmente aprenda a chamar atenção. Eu vi até um vídeo do MrBeast falando, um exemplo bobo, mas, cara, essa garrafa d'água que tá aqui na minha frente é uma boa garrafa d'água. Imagina eu falando que, pô, essa garrafa d'água é a melhor garrafa d'água que você vai comprar na face da Terra. É a melhor garrafa d'água disponível no mundo inteiro. Olha a diferença da forma que eu tô falando da mesma coisa. Essa é a pegada. Isso é um princípio que não vale só para produção de conteúdo aqui no YouTube, mas, de certa forma, vale para maneira geral. Até questão de comunicação, a gente aprender a falar de uma maneira que as pessoas queiram escutar. Faz um teste. Pensa na galera que tá aí na tua casa, na galera que tu conhece, o pessoal próximo de você. Começa a estudar mais ou menos quais são os interesses de cada um. E tenta, às vezes, num diálogo, numa troca de conversa, né, numa troca de ideia, usar termos, assuntos que a pessoa se interesse. Nitidamente tu vai ver que a pessoa fica mais interessada. Sacou? A pegada é essa. Tenta não ser morno, e no caso seja frio ou seja quente, né? Seja mais intenso. E cara, eu pensei nesse tema de hoje porque eu tava querendo falar sobre isso de alguma forma. Aí eu acho que nesse vídeo seria legal trazer essa ideia de não fique em cima do muro. Simplesmente seja um pouco mais intenso. Vai. Principalmente pra quem for fazer produção de conteúdo. Cara, faz esse teste. Nos próximos vídeos que você publicar, tenta publicar de maneira mais intencional e uma maneira um pouco mais intensa. Tenta ser um pouco mais agressivo, um pouco mais impactante nos teus títulos, beleza? E acho que esse vídeo vai ser realmente essa ideia bem curtinha. Então, até o próximo vídeo.